Estufinha. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma historinha hoje, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Sansão, o líder do povo de Israel. A mãe de Sansão não tinha filhos, mas certa vez um anjo apareceu para ela e falou que ela iria ter um filho, que ela precisava se alimentar bem e nunca deveria cortar o cabelo do filho. Por que nunca deveria cortar? Porque Deus enviaria uma força muito grande para o filho dela, através dos cabelos dele. Então ele não poderia cortar o cabelo. E foi assim que aconteceu. Sansão nasceu e nunca cortaram o cabelo dele. Ele foi crescendo e ficava cada dia mais forte. Certa vez, ele viu um leão vindo até ele e o leão queria atacar. Mas a força de Sansão era tão grande que o Sansão acabou despedaçando o leão, de tão forte que Sansão era. Pois é. E aí os filisteus, sabendo que tinha Sansão na cidade, começaram a fazer uma intriguinha com ele. Pegaram a esposa de Sansão e entregaram ela para outro homem. Imagina! Pois é, Sansão ficou super revoltado com isso e mandou 300 raposas até a terra dos filisteus para atacar todos eles. Pensa, todos os filisteus ficaram revoltados com isso e quiseram vingar Sansão, pois tentaram prender Sansão em um local. Mas Sansão era tão forte que ele arrebentava todas as cordas, ele arrebentava todas as prisões. Ele pegou um osso de um animal e quebrou toda a prisão. Ele era muito forte, muito forte. E todos os filisteus ficavam, meu Deus, como é que pode uma pessoa ser tão forte assim? E a força vinha de Deus através do cabelo dele. E aí, certo dia, ele, depois de ter passado um bom tempo, ele começou a gostar de uma moça chamada Dalila. Pois é, Dalila. E essa moça gostava dele também, mas ela queria saber qual era o segredo dele para tanta força. E aí alguns filisteus fizeram assim, Dalila, descubra qual é o segredo dessa força de Sansão e a gente vai lhe dar um bom dinheiro. Mais de R$1.000 em dinheiro. E aí Dalila ficou, interessante. Foi lá e perguntou para ele, qual é a sua força? E aí Sansão falou, se você me botar em tantas cordas, em 7 cordas, eu vou ficar fraco, porque eu não vou conseguir soltar as cordas. Colocaram 7 cordas nele, mas ele facilmente soltou as cordas. E aí Dalila perguntou, você tá mentindo pra mim, né? Você disse que se colocassem 7 cordas em volta de você, você iria ficar fraco. Mas você quebrou as cordas. Pois é, Sansão falou, é verdade. Depois de Dalila muito insistir, ele falou a verdade pra ele. Se cortarem os meus cabelos, eu ficarei fraco como qualquer homem. Não é que Dalila foi lá e falou para os filisteus, vocês têm que cortar o cabelo dele. E um dia, Sansão, dormindo no colo de Dalila, na perna dela, no joelho dela, eles foram lá e cortaram o cabelo de Sansão. Na hora, ele ficou sem força nenhuma. Ficou totalmente normal. Os cabelos que dava força a ele através de Deus foram cortados. Pois é, imagina a situação. E aí os filisteus pegaram Sansão, colocaram ele numa prisão, deixaram ele cego. Pois é,
Fizeram muitas malvadezas com Sansão, e ele estava totalmente fraco porque não tinha mais a força dele. E teve um dia que os filisteus fizeram um jantar, um banquete bem grande no palácio e colocaram Sansão bem no meio assim do templo para ficar zombando dele. Ha, 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 você não tem mais força. Ha, 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 você não pode mais fazer nada contra nós. E ele ficou apregoado num templo, no muro do templo, enquanto todo mundo olhava para ele e zombava dele. E aí o que foi que ele fez? Pediu a Deus: Deus, me dá mais uma vez só essa força que eu tinha antes para eu me vingar desse povo que está zombando de mim, um povo louco, um povo desobediente a Deus. E aí Deus deu a força a Sansão novamente, e ele estava preso num templo, ele estava preso em tipo uma viga, e ele amassou a viga e derrubou o templo todinho com todos os filisteus que estavam lá. E assim foi a história de Sansão. Ele derrubou e matou todo mundo que estava naquele templo, pois eram pessoas desobedientes que estavam zombando dele. Mas acabou que no final, Sansão também morreu, porque acabou que estava dentro do templo que tinha sido destruído. Mas Sansão usou da sua força muitas das vezes para fazer o que Deus pedia. E Sansão foi uma pessoa muito forte porque Deus quis que ele fosse assim. Os filisteus zombaram dele, tiraram a força dele, mas Deus, que é muito poderoso, deu de volta a força a ele. Gostaram da história? Essa história se encontra lá no capítulo de Juízes, no livro de Juízes, capítulo 13 a 16 da sua Bíblia. Se você quiser, depois é só você ler, tá bom? Lembrem das atividades. Vamos orar para finalizar? Para oração. Senhor Deus, muito obrigada por este dia, por esta aulinha e pela vida de cada uma dessas crianças. Que o Senhor abençoe a família delas, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!